E aí, pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, né? Peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, se inscreva no canal, né? São todos muito bem-vindos. É aquela velha história, né? Tem pessoas que gostam de esconder as coisas, isso é fato. Mas em contrapartida, né? Por mais que elas escondam as coisas, mostra sinais, né? Elas próprias mostram sinais, né? Não é diferente nesse caso aqui. Por mais que a China queira esconder informações, como ela arrancou todas as suas informações sobre o coronavírus da internet, ela deletou tudo, escondeu, como é que se fala assim, as informações, os dados do coronavírus que ela tem, olha só, né? Se não é um sinal de alguma coisa. China pede que empresas de alimentos aumentem seus estoques com medo de mais interrupções no coronavírus, né? A China pediu que empresas de comércios e processadores de alimento aumentassem os estoques de grãos e oleaginosas, como uma possível segunda onda de casos de coronavírus e o agravamento das taxas de infecções em outros lugares. Levantam preocupações sobre linhas de suprimentos globais. Estão vendo, né? É o sinalzinho que está dando. Tanto os comerciantes estatais quanto os privados de grãos, assim como os produtores de alimentos, foram solicitados a adquirir maiores volumes de soja, óleo de soja, milho, durante ligações com o Ministério do Comércio da China nos últimos dias, disseram três fontes comerciais a Reuters. Então é aquela velha história, tá, galera? Se aqui no Japão ou aí no Brasil começar a sumir soja, óleo de soja e milho, ou o preço aumentar muito, vocês já sabem por quê, né? A China já se apressou a comprar tudo, né? Como aconteceu com as carnes, tá? Você viu que no Brasil o aumento da carne foi vertiginosa, né? Troço assim, vup, parece que pegou um foguete e foi, né? Por quê? Porque a China comprou toda a carne, né? Por causa daquela gripe suína que teve lá. Existe a possibilidade de uma falha nos oleodutos devido às infecções do coronavírus. Por exemplo, um porto de origem ou destino pode fechar, disse um trader sênior de uma das principais processadoras de alimentos da China, que esteve em uma ligação semana passada com autoridades para discutir compras. Você vê como é que os caras são malandros, meu irmão. Eles nos aconselharam a aumentar o estoque, manter os suprimentos mais altos do que o normalmente temos. As coisas não estão bem no Brasil, acrescentou. Então você já está vendo, eles estão com medo também, né? Se você parar para ver que se a coisa não está legal no Brasil, pode ser que a produção caia, né? Caia por falta de investimento, mão de obra e etc. Aí eles correm o risco de ficar sem. Como eles não querem correr o risco de ficar sem, ó, vamos segurar quem tem. Você vê a jogada? E provavelmente isso aqui vai acontecer no Japão também, né? Por exemplo, se a gente começar a ver que o preço do tofu aqui no Japão aumentar, o shoyu aumentar, né? Ou mesmo quem compra a soja aqui no Japão, assim, pura, em grão, aumentar o preço, meu, você já tem noção do que é. Acrescentou, né? Falou do Brasil, né? Acrescentou referindo-se ao principal fornecedor de soja da China e é um importante importador de carne. Ó, o que eu vinha falando. Onde o número de casos do coronavírus superou o da Espanha e Itália. Uma segunda fonte na China, informada por uma pessoa que participou de uma das reuniões, disse que o Ministério do Comércio da China se reuniu com algumas empresas estatais na terça-feira para discutir como garantir suprimentos durante a pandemia. Uma das principais preocupações é como a pandemia na América do Sul pode impactar o fornecimento de feijão à China, disse a fonte. No caso, esse feijão aqui é a soja, tá? Choque da soja. Os embarques brasileiros de soja foram atrasados em março e abril devido a uma combinação de
fortes chuvas e de mão de obra, reduzida à medida que as medidas de contenção do coronavírus entraram em vigor. Aquelas medidas de quarentena, fica em casa, não trabalhe, que não sei o que. Aí a galera não pode trabalhar, já viu, né? Levando uma queda nos estoques chineses de soja para registrar baixas. As chegadas do Brasil desde então se recuperaram, mas as autoridades continuam cautelosas com as novas interrupções. Pense na malandragem. O conglomerado agrícola estatal chinês, né? Não, aí tem a sigla aqui, COFCO, não faço ideia do que seja, tá? Isso aqui, a minha fonte é a Reuters, tá? E o distribuidor de grãos, Sinograin, vem intensificando as compras de sojas e milho nos Estados Unidos nas últimas semanas. Você vê que é aquilo que eu tô falando, por incrível que pareça, né? Eu tô lendo aqui, é a primeira vez que eu tô lendo essa matéria, tá? Mas é aquilo que tá acontecendo desde o ano passado, quando estava aquela guerra da China e Estados Unidos. A China está estocando, a China está comprando. Meu, os caras não são bestas. Aí aconteceu esse tipo de coisa do coronavírus, meu. Aí já viu, né? Importadores chineses compraram pelo menos 4 cargas, ou seja, 240 mil toneladas de soja americana na segunda-feira, para embarque a partir de julho, disseram 2 traders familiarizados com os acordos. Mas deve ter sido... Olha, para os chineses deve ter sido assim, engolir seco, porque comprar dos Estados Unidos, logo os Estados Unidos, que os dois estão em guerra ainda, né? Guerra comercial, meu, deve ter sido tipo assim, engolir seco, meu. Pequim também aumentou suas alocações de cotas de importação de culturas para grandes compradores de grãos, abrindo caminho para novas compras em potencial. A China está sob pressão para comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos, sobre um acordo comercial assinado entre Washington e Pequim em janeiro. E fontes comerciais esperam que mais das colheitas da China venham dos Estados Unidos, assim que a temporada de exportação da América do Sul terminar e a colheita da América do Norte se aproximar, né, no caso do outono. Olha, eu acho que os caras só estão comprando mesmo porque os Estados Unidos está pressionando, porque senão não estaria, viu? Porque os caras estão engolindo. Porque olha, o Trump está descendo o sarrafo na China direto. Já tem umas 2 semanas que o Trump está falando mal da China direto. E você acha que os caras não estão sabendo? Lógico que estão sabendo. Por isso que eu estou falando assim, eles devem estar engasgados aqui para comprar essas coisas dos Estados Unidos. Mas se não compra também, é aquela velha história. Depois se os Estados Unidos retaliar, falando que houve quebra de contrato, alguma coisa, meu irmão, aí a coisa vai ficar feia. Vai ficar feia até pro Japão, né? Porque o Japão vai ter que tomar um partido. Isso é fato, tá? Então não tem como correr disso. Desde setembro do ano passado já vinha ocorrendo essas guerras comerciais. O Japão ficava em cima do muro. Só que por ele ficar em cima do muro, ele estava começando a perder vendas. Ele estava tendo que começar a se posicionar de alguma forma. Tanto que o governo americano falou assim, ou você se posiciona, nós vamos começar a tomar... Como é que fala assim? Tomar providência. Então o que aconteceu? Os Estados Unidos começou a colocar impostos em cima dos carros japoneses, o que ficou muito mais caro, né? Além de outras coisas, né? O esforço é construir suprimentos e não apenas do Brasil, mas de todo o mundo, disse o trader sênior da empresa de processamento de alimentos. O feijão americano parece atraente a partir de setembro, acrescentou, no caso que ele fala assim, feijão é a soja. Tá. Os dados de vendas de exportação das colheitas dos Estados Unidos mostram que compradores chineses aceleraram as compras da soja na próxima safra, com novas encomendas de 374 mil toneladas já registradas, em comparação com a média de 60 mil toneladas para esse período desde 2016. Eu não preciso nem falar nada, né? Acho que já dá para perceber, né? A China também é um importante importador de carne e está enfrentando um grande déficit de oferta doméstica após um surto de peste suína africana que dizimou seu rebanho suíno, o maior do mundo. Aquilo que eu já tinha falado, né? Aquela crise do Brasil aí por causa
da gripe suína. Pra vocês verem, né? As importações dos Estados Unidos, o maior exportador mundial de carne suína, deveriam aumentar como resultado como resultado. Mas os surtos generalizados do Covid, né, no caso o Corona, nos matadores e nas fábricas de processamento dos Estados Unidos reduziram a produção nacional de carne. Aí vem a pergunta, né? Ah, mas japonês, se foi a gripe no porco, não deveria ter aumentado a carne de porco em vez da carne de boi? Sim. Pela lógica seria assim, mas o que a China fez? Malandragens à parte, tá? Você sabe que a China come de tudo, tá? Tudo que voa, respira e rasteja, eles comem. Isso aí é fato. Então, eles sabem que a carne, no caso assim, a carne de boi, para eles lá, né, na compra, ia sair muito mais barato. Então, o que eles fizeram em vez de optar por uma carne cara, já que eles têm que alimentar o povo, então, assim, vamos dar algo mais barato, para não onerar para nós. Né? Então, eles deram a carne de boi para eles, em vez de a carne suína. Porque o povo lá está acostumado mais a comer porco do que boi, por incrível que pareça. Então, para eles, a procura de carne de boi lá não é tão grande. Né? Porque eu estava vendo assim, vários documentários, esse tipo de coisa. Eles usam a carne de boi, mas em pratos específicos. Não é tão genérico assim, igual o carne de porco. A carne de porco eles usam para muita coisa. O boi já é mais reduzido. Eles usam para certos pratos. Né? Mas, como vai chegar muita carne de boi para lá, né? Está chegando, o que acontece? Eles vão abrir um leque de oportunidades assim, para outros pratos. Mas é isso aí, né? A China registrou um volume recorde de embarques de suínos nos Estados Unidos já este ano, levantando preocupações sobre novas tensões entre os países. Meu, isso aqui já tá, ó. Se os problemas de produção de carne nos Estados Unidos restringirem o fornecimento doméstico em um momento em que os envios para a China continuam fortes. Se os Estados Unidos bloquear isso aí, meu irmão, você pode ter certeza que eles vão querer comprar tudo do Brasil de canudinho, tá? Aí vocês vão ver uma nova crise no Brasil, com carne de porco muito mais caro. E não só isso, né? Eles vão atrás dos pequenos produtores também e assim vai. É que o Japão, nesse ponto, ele é meio protecionista. Ele sabe que ele tem que alimentar o povo dele. Então não adianta ele jogar tudo para fora e o povo dele, ó... Né? Então nesse ponto o Japão ele segura. Tanto que a carne de porco aqui, ela sobe o preço, mas não sobe muito. Então, dependendo se a pessoa não estiver bem atenta, ela é quase imperceptível o aumento. Tá? Tanto que a carne de porco aqui no Japão ela é muito mais acessível do que a carne de boi. Principalmente que a carne de boi agora tem aparecido aquelas carnes marmoradas, a carne Wagyu, Kobe-Gyu e esse tipo de carne. É muito mais caro, meu. Isso aí, nossa, não tem o que falar. E tem os produtos brasileiros que vendem a carne australiana, tá? Igual assim, olha, uma coisa que eu nunca entendi, meu irmão. Eu nunca entendi, tá? Ó, eles pegam uma peça chama rampe aqui no Japão, uma peça fechada de carne que vem alcatra e picanha junto, tá? Alcatra e picanha junto. Eles vendem o quilo dessa peça por, geralmente a média agora tá virando 1.300 e alguma coisa, tá? Depende do local, tá? Tem lugares que vendem a 1.200 e pouco, 1.300 e pouco, 1.400 e pouco. Depende do local. O quilo dessa peça, tá? Do rampo. Só que, se eles desmembrarem a carne, separar a alcatra de um lado e separar a picanha do outro, meu, os caras vendem o quilo da alcatra aqui no Japão por 1.700, sabendo que o quilo da peça é 1.350. Aí eu falo pra vocês, meu, pensa numa roubalheira. Produtos brasileiros. Sei que vai ter muita gente que vai me criticar. Vai falar assim, ah, japonês, tem que botar a mão de obra. Sim, tem que colocar a mão de obra, mas precisa onerar tanto o preço. Tem que subir muito o preço. Se o preço da alcatra estava em 1.700, que eu já vi, aí quem tiver dúvida, só
pesquisar aí nos videozinhos aí do Facebook e nos grupos, né? E vão ver os valores. Não faz lógica. Se o peça da alcatra tá 1.700 o quilo, você já imaginou o preço da picanha? Tirada de uma peça de 1.350 ienes? Para pensar. Não é? Aí você, mas japonês, o peso de uma peça é de 5 quilos, 6 quilos. Sim, e aí? Qual que é a diferença de você desmembrar aquilo ali de 1.350 para 1.700 a custa 2.000 ienes? Cada peça. Se junto, ela junta, tem um valor, né? Muito mais baixo do que o outro. Não faz lógica. Bom, como é que faz assim? Eu ainda não consegui entender a lógica dos produtos brasileiros aqui no Japão, tá? Nesse ponto. Tanto que é muito difícil eu comprar carne no produto brasileiro. Quando eu compro assim, como é que faz assim? A minha esposa, eu quero carne. Eu falo, então tá, vamos lá no japonês. Não, no japonês não. Vamos no brasileiro. Então tá. Né? Não quero dispor com a minha esposa, mas se eu for no, dependendo do açougue japonês, eu consigo mais barato. Né? Não carne de boi, tá? Carne de porco, etc. Mas vai fazer o quê? Né? Mas é isso aí. Então eu falo assim, eu tô mostrando pra vocês uma das lógicas das coisas, assim. Sei que é meio estranho, né? Mas vai fazer o quê? Então se sumir, começar a sumir carne também, mais pra frente, eu subir muito mais o preço da carne. Aí, no Brasil, tanto como aqui, já fiquem cientes, além dos grãos, tá? Milho, soja, etc. Vocês viram que eles omitiram a farinha, tá? Mas provavelmente a farinha também vai começar a dar uma sumida, vai subir o preço também. É isso aí, né? Então é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.